esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, 2 pontos de reflexão para nós nesta noite, dentro desta liturgia da palavra. O primeiro é aquilo que nós acabamos de ouvir de Atos dos Apóstolos, a postura do fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre e muito respeitado. Veja, ele era um fariseu, ele certamente não concordava com aquele cristianismo que estava nascendo, ele certamente, como os outros fariseus, tinham o movimento de Cristo como uma espécie de heresia do judaísmo, mas a postura dele não é uma postura de agressividade, não é uma postura de perseguição, não é uma postura de violência ou de intolerância, não é uma postura de gente que não sabe ouvir, dialogar, manter o equilíbrio, não é uma postura de ódio, é uma postura de alguém maduro na fé, mesmo sendo um fariseu opositor de todo o cristianismo que estava surgindo naquela época ali, naquele momento. Então ele dá um conselho equilibrado e fala: cuidado para vós não vos pordes em luta contra Deus. Quer dizer, ele levanta a possibilidade de se de repente isto aqui é de Deus, né? Por mais que ele não acreditasse, cuidado. E fala para deixar a experiência ali acontecer, porque se não for de Deus, certamente vai se acabar, vai se diluir, vai se deteriorar, não vai para frente. E hoje nós temos certeza que é de Deus, porque nós estamos aqui depois de 2022 anos e a igreja está aí. E inclusive a promessa de Jesus feita aos discípulos continua se cumprindo, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja.
Mas o mais importante aqui é isto: nós temos vivido uma escalada de intolerância. Nós vamos ter um ano político e essa intolerância aumenta ainda mais. Polos se agredindo, pessoas se odiando porque têm visões diferentes de como governar, ou de sociedade, ou de valores. E nós precisamos tomar cuidado para não fazer das nossas visões diferentes, nossos valores diferentes, da nossa maneira de pensar diferente, uma desculpa para diminuir o outro, uma desculpa para agredir o outro, uma desculpa para ofender o outro, uma desculpa para tornar o outro coisa e querer eliminá-lo e agir com intolerância, que é o que está acontecendo nos nossos tempos. O cristão, o católico, não deve embarcar nessa. Portanto, o outro tem direito de pensar diferente de mim. Eu não vou enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. Eu tenho o direito de falar de Jesus Cristo. Eu também espero que ninguém queira me silenciar. E o respeito está nisto. O outro tem o direito de duvidar, de questionar, de não acreditar no que eu falo. E eu tenho o direito de falar e dizer que eu acredito. E vamos conviver, vamos nos respeitar. E cada um vai viver conforme as suas convicções. Então, é preciso que a gente aprenda a conviver sem querer eliminar o outro. Aprenda a conviver sem alimentar ódios, agressividade, intolerância. Aprenda a conviver mesmo discordando da outra pessoa. Eu sei que isso é difícil e é um desafio, porque nós queremos logo partir para a porrada. Queremos logo partir para a briga, partir para a agressividade, excluir logo o outro. É uma reação automática nossa. Mas se nós formos levar as coisas a ferro e a fogo, onde é que nós vamos parar? E que tipo de cristianismo é esse que nós estamos defendendo, que é intolerante, que parte para cima do outro com agressividade? Mesmo que seja para defender a fé, nós precisamos ser civilizados. Mesmo que seja para defender a fé, nós precisamos respeitar os outros. Mesmo que seja para defender o nosso ponto de vista, nós precisamos respeitar o ponto de vista do outro. Nós não podemos ser do tipo de pessoas intolerantes. E é isso que a nossa sociedade e muita gente, inclusive católicos, estão se tornando. Desculpa dizer, se você quiser se ofender, paciência. Porque a igreja e Jesus Cristo não está aí para agradar ninguém. A igreja e Jesus Cristo dizem a verdade para que a verdade nos liberte. E nos libertando, nos coloque num processo de conversão, e nos colocando num processo de conversão, nos santifique, e nos santificando, nos salve. E muitas vezes a verdade ela vai incomodar. E o fato da igreja e Cristo não ter que agradar ninguém também não significa que eu tenho que sair por aí que nem um cavalo batizado, dando patada em todo mundo, brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo. Historicamente, desde ali de Atos dos Apóstolos, os discípulos sempre foram homens da paz, sempre foram homens que se tornaram pessoas que não iam para a briga, para o conflito. E, historicamente, quando a igreja, infelizmente, se desviou por um período histórico e acabou indo por esse lado de conflito, de guerra, de ódio, nós cometemos muitos erros que, graças a Deus, hoje já não cometemos mais, e a igreja amadureceu a sua reflexão e voltou àquilo que é a origem do cristianismo. Nós somos homens e mulheres da paz, homens e mulheres da tolerância, homens e mulheres do diálogo, homens e mulheres que têm os seus valores, colaboram com a sociedade onde eles estão. Um bom cristão é um bom cidadão,
se discorda de alguma coisa dentro dessa sociedade, manifesta essa discordância, mas jamais são capazes de desrespeitar, de agredir, de excluir, de diminuir, de ser intolerante. E está aqui o testemunho de um homem sábio, um fariseu, que em tese era adversário ali dos discípulos, mas que deu um conselho sábio. Mesmo não sendo da turma dos discípulos, disse: olha, deixa isto aí como está. Não fiquem mexendo, porque vocês podem estar combatendo o próprio Deus. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, se acaba por si mesmo. Então, um homem sábio. Espero que nós, que professamos a fé, sejamos homens e mulheres sábios. Por fim, um outro ponto que podemos meditar dessa liturgia da palavra é esse pequeno detalhe de André, que apresenta aquele menino, falando já do Evangelho, com 5 pães e 2 peixes. E o menino apresenta aqueles 5 pães e 2 peixes. E é a partir dos 5 pães e 2 peixes que Deus multiplica, que Jesus multiplica, que Jesus derrama a graça, que todo mundo é alimentado. Você imagina se ele não apresentasse? Certamente Deus daria um outro jeito, Jesus daria um outro jeito. Porém, a moral da história aqui, vamos dizer assim, a mensagem que tem aqui para nós, como católicos e cristãos, de uma maneira geral, é que nós não sejamos egoístas. Diante das situações difíceis, diante das necessidades, diante das situações desafiadoras, tenhamos a capacidade de partilhar, tenhamos a capacidade de dividir, tenhamos a capacidade de oferecer o pouco que nós podemos oferecer para colaborar com o bem comum, para ajudar o próximo, para promover o bem, porque assim Deus multiplicará esse bem. Deus nos abençoe, que nós tenhamos essa maturidade, evitando sermos intolerantes e evitando o egoísmo que se fecha e guarda as coisas para si, mas que é capaz de partilhar com aqueles que precisam também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos as nossas